vezes a gente não sabia, ou que Aham. a gente só ouvia falar. E. Opa, agora vai. Perfeito. E aí a gente. E aqui está a Flora comigo. Tá bem. Boa noite! Boa noite, como Ah, vai? agora deu certo. Eu estou muito bem. Nossa, Que bom. A que honra honra é estar minha. aqui A honra é minha, com o autor imagina. deste livro sublime. Aqui, ó. Eu me sinto honradíssima. Meu Deus do céu. Muito obrigada Que por aceitar bom. nosso convite. Muito Eu que obrigada mesmo. agradeço. Você sabe que é a primeira de uma série de lives que eu vou fazer nos próximos 50 dias para o lançamento do segundo volume de Escravidão. Eu fiquei meio Uhum. recluso nos últimos meses escrevendo e editando esse livro. E essa é a primeira live, a primeira vez que eu volto realmente a falar sobre o assunto depois de tanto tempo escrevendo. E a gente está Poxa, que ansiosa para o legal. segundo. Que moral, hein? Que bom. Que Que legal. honra, muito Que bom. honra poder começar, né, esse ciclo aí do novo livro. Eu Isso. vou começar aqui, então, apresentando, mesmo que assim, o senhor dispensa apresentações, mas a gente vai apresentar para começar aqui a live, né? Tá bem. Então, Laurentino Gomes, ele é um jornalista e escritor paranaense de Maringá, é ganhador de 7 prêmios Jabuti de Literatura, autor do livro 1808, 1822, 1889 e de Escravidão, né, que foi esse livro que a gente leu juntos. Escravidão é um livro que traz a compilação histórica da escravidão no Brasil, a história da escravidão no Brasil. Ao contar essa história, Laurentino nos leva às suas viagens à África em diferentes lugares do Brasil. O autor nos traz um relato com uma linguagem acessível e envolvente sobre um assunto que muitas vezes é árido e muito mal compreendido. E nós, para quem não nos conhece, somos o Projeto Agostinho. A gente leu esse livro num grupo de cerca de 70 pessoas e agora o Laurentino caiu de novo. E vou chamar ele de novo, logo que ele... Ah, ele tá Ele já aqui. tinha caído antes? Eu acho que, Caiu. eu não sei... Tô de volta. Voltou! Voltou. Deu tudo certo. Bom, e a gente começou essa leitura, né, com 70 pessoas. Durante a semana a gente fez lives e hoje a gente está coroando, né, esse ciclo de lives com uma chave de ouro. Para quem não nos conhece, nós somos um projeto de mulheres cristãs e a gente desejava falar de racismo sob a luz do Evangelho. A gente conversava entre nós e sentia essa falta, né, no nosso meio, que é o meio cristão. E hoje também nós contamos, então nós nos chamamos Projeto Agostinhas, inspiradas em Santo Agostinho. A gente frisa um pouco a sua origem, né, norte-africana, esse teólogo que é tão importante para a história da Igreja Católica, então de toda a Igreja protestante, evangélica, católica, ortodoxa e por aí vai. E hoje a gente também conta com colaboradores. A Kátia, que está aqui, ela é uma dos colaboradores, e que a gente faz esse trabalho juntos, né? Que é na rede social. Quem mexe com rede social sabe o quanto dá trabalho, sabe? Um postzinho é resultado, às vezes, de muito trabalho, uma programação de um mês inteiro. Então, a gente tem esse trabalho juntas. E eu estou aqui com a Flora, que está aqui à minha direita, que é uma das fundadoras do Projeto Agostinho junto comigo, e com a Kátia, que é uma colaboradora. Então, a gente quer te dar boas-vindas, Laurentino, e a gente quer te agradecer por ter aceitado tão gentilmente participar dessa live com a gente. Bem, primeiro eu que agradeço, né? Como vocês sabem, eu também sou cristão. Eu cheguei a escrever um livro sobre a minha experiência religiosa, chamado O Caminho do Peregrino, com um grande amigo, um orientador espiritual, o Osmar Ludovico da Silva. Eu não falo muito sobre isso porque às vezes causa um certo constrangimento em algumas audiências, mas eu diria assim que esse é o fundamento, né? A base, o alicerce do meu trabalho é a minha prática religiosa. Eu acho que é isso que me fortalece, me anima e dá substância à minha jornada, né? Então para mim é uma grande honra e uma grande alegria participar dessa live com vocês. Obrigada.
Pode começar, Kátia, vai agora. Então, a nossa primeira pergunta, Laurentino, primeiro um prazer, né? A gente eu que entrei em contato com você, fui na cara de pau, e a gente falava assim, será que a gente consegue uma live com o Laurentino? E todo mundo nervosa, mas eu falei, não, eu vou com a cara, não, eu já tenho. Mas eu agradeço pela sua gentileza sempre de me receber, de me responder. A nossa primeira pergunta, ela é simples e objetiva, mas é a respeito se você sentiu alguma resistência da parte da comunidade negra por você ser um jornalista e um escritor branco para falar a respeito de racismo, né? A falar a respeito de escravidão. Porque falar a respeito de escravidão, a gente automaticamente está colocando ali um pouco da estrutura do racismo, né? E eu queria saber se você sentiu alguma resistência por parte da comunidade negra, assim, na internet ou nos debates em geral? Não, Kátia, ao contrário. Ao contrário, ao contrário. Eu acho que assim, enquanto não havia pandemia, eu andei fazendo várias sessões de autógrafos, e dando aula e participando de eventos literários, como feiras, festivais e bienais. E eu diria que os sorrisos, os abraços mais calorosos que eu recebi veio da população afrodescendente brasileira. Claro que antes de escrever esse livro, eu tinha alguns temores, né, que são naturais quando se trata do tema. Quando eu escrevi 1808, 1822, 1889, claro que tinha algumas arestas, né, que podiam causar, digamos, alguma fricção entre determinados grupos de leitores. Digamos assim, portugueses e brasileiros, monarquistas e republicanos, coisas assim. Mas nada que se compare à escravidão, porque a escravidão é um tema politicamente muito sensível, é como uma ferida que continua aberta, e quando você coloca o dedo ali, dói. Então, é assim, a escravidão não é um assunto de museu, de livro de história, é um assunto presente na realidade do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo todo. Então, eu sabia que ao tratar da escravidão, eu entrava num terreno relativamente minado. De um lado, eu poderia ter leitores brancos que receberiam o meu livro com uma certa estranheza, como que o Laurentino, depois de falar da história imperial, republicana, monárquica, vai se dedicar à escravidão. Tem muita gente preconceituosa, tem gente que não gosta de tratar desse assunto, gente que realmente o Brasil é um país muito preconceituoso, né? De outro lado, tinha uma questão que é muito importante, que é o chamado lugar de fala, que eu respeito muito, né? No passado, apenas um determinado grupo se julgava no direito de falar e explicar e tratar dos mais diversos temas. A comunidade negra brasileira ou afrodescendente não tinha direito a nada, ao contrário, se alguém falasse, podia ir para o pelourinho e ser chicoteado na época da escravidão. Agora, uma parte dessa população reivindica o direito de expressão e nós temos que respeitar. Mas às vezes isso extrapola um pouquinho, aí diz assim, não, só eu falo e ninguém mais fala. Então, essa é uma questão delicada. Como é que eu enfrentei isso? Primeiro, me baseando numa pesquisa histórica, que eu considero bastante sólida, né? Eu não saí defendendo aleatoriamente, irresponsavelmente, pontos de vista de um grupo ou de outro, sem base na bibliografia, no que os historiadores, os estudiosos, já tinham construído, né, no terreno do conhecimento sobre esse assunto. Isso me deu alguma segurança. A segunda, sendo muito transparente no meu método de trabalho e nas minhas intenções. Então, logo na introdução do livro, do primeiro volume, eu falo sobre os 3 possíveis olhares sobre a escravidão, né? O olhar branco, o olhar negro e o olhar atento, no qual eu tento me incluir. Ou seja, eu tento olhar os dois lados. Eu acho que como nós estamos falando aqui de um projeto, de um grupo de leitura de mulheres cristãs, é muito importante lembrar a mensagem do Evangelho, né? Que é uma mensagem de acolhimento, de diálogo, de prestar muita atenção no outro. Se você lê os Evangelhos,
Jesus não é apenas um mestre que dita regras. Ele ouve, ele dialoga com a samaritana, com a cananeia, com o Zaqueu, com os discípulos, com a Maria, com a Marta. Ele conversa o tempo todo. Ele pergunta, ele ouve a resposta, leva em consideração. E eu acho que é disso que nós estamos tratando, ter um olhar absolutamente atento sobre um assunto que é incômodo, que é complicado de tratar na sociedade brasileira de hoje. Porque é disso que se trata. Quando a gente fala de lugar de fala, e no fundo, o que as pessoas estão reivindicando é o direito de serem ouvidas, de serem levadas em consideração. E o que eu sinto no Brasil hoje é que tem gente que reclama do lugar de fala do outro, mas não ouve o outro, não acolhe o outro, não leva em consideração as ideias do outro. Então, eu acho que na hora que você entra com essa atitude, assim, eu vou ouvir atentamente, ainda que eu seja um homem branco, ainda que as minhas raízes culturais, de certa forma, limitem o meu olhar. Eu nunca passei por uma experiência de dor, de sofrimento, de preconceito que um homem negro passa no Brasil. Essa experiência eu nunca tive, mas eu posso ouvir, eu posso observar, eu posso ficar atento, eu posso tratar desse assunto. Eu acho que essa atitude de transparência, de atenção, de ouvir e de chegar a determinadas conclusões, porque a história não é um terreno asséptico, anódino, um terreno em que você entra sem consequências. Se você estudar a história da escravidão no Brasil com um olhar atento, você vai chegar a conclusões óbvias de que existe um legado mal resolvido da escravidão no Brasil, que é a desigualdade social, que é o racismo, que é o preconceito, que é a falta de oportunidades. Então, ninguém entra, estuda história e sai como entrou. Você sai mudado. Então, se você for transparente e atento nesse assunto, eu acho que você vai acabar sendo acolhido. Eu não fui acolhido pela comunidade, pela população afrodescendente apenas por uma questão de simpatia, porque eu sou um homem sorridente, coisa assim. Porque eu tenho uma atitude de respeito em relação à história, em relação ao que essas pessoas e essa parcela importantíssima da sociedade brasileira têm a dizer. Ótimo. Muito obrigada. Eu acho que é exatamente sobre isso, é sobre essa sensibilidade do outro, né? Uma das características do projeto Agostinhas é de reconciliação, sabe? A gente não está aqui para separar homens brancos e negros, porque a gente sabe que aquilo que nos define é Deus, né? É Ele que define nós como seres humanos, né? E quando a gente sabe quando é Deus que nos define, então a raça, ela pouco importa. Então, assim, nós estamos aqui como projeto mesmo de união, né? De promulgar, de promover essa didática, mas também não trazer esse tipo de separação, assim. Eu ouvir você traz muito acalento na alma de saber como você pensa. Eu acho que assim, Kátia, nós seres humanos somos, até para nos situar diante da complexidade, do mistério, da transcendência da nossa própria vida, do universo em que nós vivemos, nós tendemos a organizar as coisas, sabe? A criar quadradinhos em que as coisas se encaixam, né? Nós somos seres classificadores e categorizadores. O tempo todo a gente fica tentando enquadrar as coisas em caixinhas. A própria ciência faz isso, né? O problema é quando você se enquadra em determinados quadrados, em determinadas caixinhas e exclui os outros. E aí a cor da pele, que não deveria ser um problema entre seres humanos que se respeitam, que se olham atentamente, vira uma barreira intransponível. E essa é a raiz do preconceito, né? Não, olha a origem da palavra, é uma coisa pré-concebida. É um julgamento que você faz antes de ter a oportunidade de ouvir e entender o outro. Então, o preconceito é sempre em relação ao estranho, aquele que não pertence ao seu quadrado. Mas eu acho que hoje nós vivemos num mundo que carece terrivelmente de criar pontes. Esse é o nosso grande desafio. Nós vivemos num mundo sem empatia, sem compaixão,
um mundo que combate os imigrantes, que combate a cor da pele diferente, o outro, né? O outro é excluído, um mundo sem simpatia e sem empatia. Então, eu acho que quando você pega essa barreira, que para algumas pessoas é intransponível, e constrói pontes sobre ela, aí fica interessante, porque você começa a ter acesso com um universo muito mais rico, muito mais complexo, que é o outro ser humano diferente de você. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho aqui uma pergunta que surgiu no nosso grupo do Telegram. E a pergunta é a seguinte: como é que foi o trabalho de campo nos países africanos, né? Eles gostariam de saber qual a viagem que mais marcou a vida do autor Laurentino. E por qual motivo? Bem, eu viajo muito, né? Eu, como ser humano e como pesquisador, jornalista, eu gosto muito de viajar, né? Eu acho que é uma das maneiras mais eficientes e divertidas de aprender, é viajar. E realmente essa viagem à África me marcou profundamente. Eu passei o segundo semestre de 2017 viajando por 8 países africanos. Eu tive em Cabo Verde, Senegal, Angola, Gana, Benin, Marrocos, Moçambique e África do Sul. Foi uma viagem fascinante para mim. Primeiro que é um universo cultural, de um lado, bastante diferente do nosso. Realmente tem coisas que você fica muito surpreso, mas, ao mesmo tempo, você encontra muitas semelhanças com o Brasil. Então, você vai para o Benin, por exemplo, eu abro o livro, né, o primeiro volume de escravidão, descrevendo o meu encontro com um descendente de traficante de escravos, o Francisco Félix de Souza. O Benin tem a cara da Bahia, todo jeito, até a paisagem, as gameleiras, que são árvores sagradas do candomblé, estão presentes lá no Benin, o jeito das pessoas. Você vai para Moçambique, parece que você está no Rio de Janeiro. É interessante porque o Rio de Janeiro foi a região do Brasil que mais recebeu escravos de Moçambique no século XIX. Foram mais de 500 mil. E parece que você está no Rio de Janeiro, o jeito, a fisionomia das pessoas, o jeito de falar. Então é fascinante, você tem uma estranheza, porque é um outro continente, é uma outra cultura, são hábitos diferentes, mas tem muita similaridade. Então, agora, eu percorri esses países foi um semestre inteiro, de agosto a dezembro de 2017, e alguns lugares me impressionaram particularmente. Um deles foi Gana. Gana, antiga Costa do Ouro, foi uma grande região exportadora de mão de obra cativa para a América, tanto para o Brasil, especialmente para a Bahia, quanto para os Estados Unidos. E hoje, você percorre o litoral de Gana, existe um rosário de castelos e fortificações que eram usados para estocar pessoas humanas antes delas serem embarcadas nos navios negreiros. Eu explico isso no primeiro volume também, né? O sonho de todo capitão de navio negreiro era encher o mais rapidamente o seu navio e ir embora da África, porque a África era um ambiente muito hostil, tinha muita doença endêmica, além do fato de você poder ser atacado, né, pelos familiares, pelas etnias das pessoas escravizadas. Então, quanto mais tempo um navio negreiro percorresse a costa da África comprando pessoas escravizadas de forma avulsa, uma aqui, 2 lá, 3 lá, pior era. Tem casos de tripulações inteiras que morreram devido às febres que existiam na África. Então, o sonho de todo navio negreiro, todo capitão, era embarcar o navio e ir embora. Então, quem tinha escravos estocados vendia por um melhor preço. E eles ficavam nesses castelos e feitorias. Um deles, muito famoso, é o São Jorge da Mina, também chamado de Elmina, que foi construído pelos portugueses em 1482, depois passou para as mãos dos holandeses e, por fim, dos ingleses. O outro importante é o Cape Coast Castle, o castelo do Cabo da Costa, né? Também chamado de Cabo Corso.
que era a grande feitoria de tráfico de escravos dos ingleses. Então eu cheguei lá e eu fiquei muito impressionado, porque embaixo do castelo, em cima parece que você está num castelo europeu. Tem torres, tem salas mobiliadas, onde ficava o governador, a guarda, um lugar bastante civilizado do ponto de vista europeu. No subsolo você tem os depósitos de pessoas. Então são lugares úmidos, escuros, insalubres, muito frios, mesmo na costa da África. E eu um dia lá fui parar o guia me levou no depósito das mulheres. As mulheres ficavam lá, 300 mulheres estocadas como mercadoria, à espera da chegada do navio negreiro. E ficavam lá semanas. Algumas entravam grávidas, tinham seus filhos, amamentavam seus filhos lá dentro. E foi uma experiência realmente muito tocante para mim. Uma hora o guia fechou a porta, eu fiquei no escuro lá dentro, tive uma crise de choro. E eu tive muitas experiências como essa, né? Então, foi uma experiência, assim, fascinante do ponto de vista de descobertas e encontros, mas também dolorida, porque você não percorre a história da África, especialmente no que diz respeito à escravidão, sem sentir a dor da escravidão. Seria até uma falta de humanidade você tratar da escravidão e não ver que ali teve muita dor e muito sofrimento. Obrigada, meu Deus, hein, por essa resposta. Agora, é engraçado que o que você falou agora sobre dor e sofrimento tem tudo a ver com a pergunta que a gente quer fazer agora, né? Porque, como você falou no começo da live, você falou que você é católico, né? E às vezes você não fala muito disso, mas o que acontece? Que quando a gente vai lendo o seu livro, ou acredito que você mesmo, até mesmo nas suas pesquisas, nos seus estudos, a gente se deparou, né, com relatos de padres jesuítas. Então a gente tem a história da escravidão brasileira totalmente imbricada com a história da Igreja Católica. E assim, por exemplo, nós somos de tradição protestante. E as igrejas protestantes estão no Brasil há cerca de 200 anos. Então, talvez tenha essa conexão direta, mas ninguém se salva dessa, porque você vai para a história dos Estados Unidos, está aí, né? Então, você vai... E aí a gente percebe que a escravidão, ela não foi um incidente de percurso. Em muitos casos, foi até justificada teologicamente, né? E eu queria saber como que... Porque é uma pergunta que a gente recebe muito por ser cristã. Como que você relaciona, assim, a sua própria fé mesmo? Essa é uma pergunta um pouco mais pessoal. Com essa história triste da igreja. Porque é uma parte da história triste, não é uma parte de que a gente se orgulha. Como que você vê isso? Sim, eu acho que, primeiro, você tem que separar a instituição terrena, composta por seres humanos, da igreja mística, né, que nós chamamos do corpo místico de Cristo, que faz uma ponte entre a nossa realidade terrena, atual, e o que nós esperamos depois, que é o reino dos céus. Então, e a igreja, ela é tão peregrina aqui, né? Nós temos uma outra pátria além dessa, é a pátria definitiva. Nessa peregrinação, nós somos seres humanos de carne e osso, nós erramos, nós cometemos julgamentos errados, depois nós nos arrependemos, idealmente nós pedimos perdão, nós nos corrigimos, mas nós não estamos isentos de falta. Eu acho que a igreja, seja ela a igreja católica ou a igreja reformada, ela é também peregrina nesse mundo. Ela tem uma dimensão santa e pecadora, vamos dizer assim. É da natureza, né, da igreja. Isso mostra muito na história da escravidão. Eu acho que, primeiro, existe a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de acolhimento, de perdão, de empatia, de chamada caridade, né, o amor cristão. Essa mensagem, ela é perene, mas existe no comportamento da igreja, essa igreja que percorre a história,
comportamentos que frequentemente contrariam a mensagem cristã. E é o que acontece na história da escravidão. A igreja foi cúmplice, ela participou, ela se beneficiou da história da escravidão desde o início. Então, a escravidão era um projeto de poder, né? Como é que você, um grupo de seres humanos, domina o outro? Você domina pelo chicote, pelas armas, pela violência, mas também tem uma ideologia escravista. E a igreja ajudou a construir essa ideologia da escravidão. Por exemplo, existe a história da famosa maldição de Cã. O Noé, logo depois do dilúvio, ele se tornou vitivinicultor, fabricava vinho. E, segundo as escrituras, lá pelas tantas, um dia ele bebeu o próprio vinho, ficou nu, dentro de casa, dormiu, aí chegaram os seus 3 filhos, 2 tentaram acolhê-lo, protegê-lo, e um terceiro, o Cã, ironizou o pai. O pai, quando acordou, lançou uma maldição sobre ele e o filho dele, o Canaã, dizendo que a partir daquele momento eles seriam escravos dos outros irmãos. E aí entra a tradição, que aliás é frequentemente citada também na Bíblia como a terra de Cã, como sendo o Egito, como sendo a atual Etiópia, aquela região ali. Ou seja, o Cã e a sua descendência teriam ido para a África, viraram negros e, portanto, eram candidatos naturais à escravidão. Essa é uma base muito sólida da ideologia da escravidão nos ensinamentos dos padres jesuítas, dos reis católicos da época. A ideia de que a escravidão tinha desígnio divino, que estava, pelas escrituras, os negros da África eram candidatos naturais à escravidão. Havia também uma outra justificativa importante, que era um projeto evangelizador, catequizador, herdado da época das cruzadas contra os mouros, no Oriente Médio e no Mediterrâneo. Essa ideia de que essa igreja que tinha construído a Inquisição, uma igreja muito poderosa, que subjugava e mandava para a fogueira os seus inimigos, os hereges, tinha a prerrogativa de converter os pagãos, incorporá-los à comunidade cristã, inclusive à força. Então, o rei de Portugal ele ganha uma série de prerrogativas dadas pelas bulas papais que autorizavam não só fazer as grandes navegações, ocupar os territórios, mas também escravizar os africanos. E aí tinha essa ideia, né, de que os africanos seriam selvagens, bárbaros, praticantes de religiões demoníacas. Olha, uma ideia que continua vigente ainda hoje em determinadas religiões fundamentalistas cristãs no Brasil, né, de que você tem que destruir terreiro de candomblé e espaços de umbanda no Rio de Janeiro. Essa ideia de que os negros e os africanos eram pagãos e bárbaros e praticantes de religiões demoníacas. E que, portanto, a melhor coisa que podia acontecer seria embarcá-los no navio negreiro para convertê-los à supostamente moderna civilização católica, cristã e portuguesa nos trópicos. Isso foi a base da ideologia escravista nessa época. E a igreja também participou, ela se beneficiou. Então, por exemplo, o Colégio dos Jesuítas em Luanda, capital de Angola, recebia escravos como dízimo dos seus fiéis. O dízimo é aquela taxa, né, que os fiéis pagam à igreja, algumas são mais disciplinadas do que outras nesse aspecto, mas os fiéis católicos de Angola pagavam o dízimo que eram despachadas para a Bahia ou para Pernambuco, porque a Companhia de Jesus tinha isenção de impostos, né, no tráfico de escravos, e lá eram vendidos por senhores de engenho da Zona da Mata, de Pernambuco, ou do Recôncavo Baiano. Isso servia como uma das fontes de renda, de sustento para o Colégio dos Jesuítas em Olinda, Recife e Salvador. Então, você observa, né, o tamanho disso, o problema que a gente está lidando aí. Então, por mais que você queira dizer que seria um anacronismo acusar pessoas no passado de explorar a escravidão, tem muita gente que fala isso. A escravidão era comum. Por que a igreja não podia ter escravos se na época todo mundo tinha escravos? Sim, pode ser um anacronismo, mas o fato é que há uma contradição
insolúvel entre a mensagem do Evangelho, do amor, da caridade, do acolhimento, do perdão e a prática da escravidão. Essa contradição é insolúvel. Não, totalmente verdade. Muito bom. Tanto que você vê o movimento abolicionista, ele também nasce no seio da igreja. Então, essa mensagem, em algum lugar, ela estava, né? Talvez não estava. Agora, eu também digo aproveitando... Pode falar. Agora tem uma pergunta relacionada também. Tá bem. Aproveitando que a gente está falando sobre a igreja, o cristianismo, né? Porque o que acontece? A igreja se beneficiou bastante, né? Ou seja, ela ajudou a manutenção da escravidão, e o que é realmente muito estranho, mas ao mesmo tempo, muitos dos abolicionistas na história do mundo eram cristãos. E aí você vem e poxa, como é que de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Porque ao mesmo tempo que eles estavam lá mantendo a escravidão, foi da mesma fonte, né? Da mesma fonte nós temos cristãos falando, olha, isso não é de Deus, né? Isso é uma contradição, né? Então, o que você, eu diria, qual seria a sua reflexão em cima disso? Dessa mesma fonte, né? A gente ter os escravocratas e os abolicionistas. Que reflexão você traria, assim, pensando nessa realidade? Eu acho que isso mostra esse lado bastante fascinante do ser humano, que é o seu caráter dual, né? Pode fazer muito mal e pode fazer muito bem. Nós tivemos realmente papas, reis católicos que se beneficiaram da escravidão, não só católicos, no sul dos Estados Unidos, várias denominações protestantes também foram cúmplices da escravidão, isso é registrado. Parte da igreja reformada que veio dos Estados Unidos para o Brasil veio junto com os senhores fazendeiros de escravos do sul confederado depois da Guerra da Secessão. Assim, é interessante, algumas denominações religiosas chegaram aqui na região de Americana, de Santa Bárbara do Oeste e tal, junto com os escravocratas do sul dos Estados Unidos, e foi assim que elas chegaram ao Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você tem histórias extraordinárias. Eu cito, por exemplo, no livro, o primeiro volume de Escravidão, a história do padroeiro da Colômbia, São Pedro Claver, que era um jesuíta da mesma ordem que se beneficiava da escravidão em Angola e Salvador e Olinda, que morava em Cartagena das Índias, na Colômbia, e ele ficava no porto. Cada navio negreiro que chegava, ele descia aos porões, curava os feridos, alimentava, consolava os aflitos. E ele foi canonizado pela igreja pela sua obra, né? Outra história, se a gente quiser olhar para a igreja reformada, é do pastor John Newton. O John Newton, ele é autor de um dos hinos religiosos mais bonitos que eu conheço, que é o Amazing Grace, a maravilhosa graça. Aliás, foi gravado por um monte de gente, inclusive pelo Elvis Presley. E o John Newton, antes de se converter e de se tornar abolicionista, ele foi capitão de navio negreiro. Fez várias viagens traficando seres humanos da África para o Caribe e para o sul dos Estados Unidos. Num determinado momento, e essa história é muito bonita, ele estava ancorado num porto no Caribe, depois de entregar a sua carga de seres humanos, e o capitão de um outro navio que havia se convertido foi o veículo, né, o instrumento da conversão do John Newton. É uma história, eu li uma biografia do John Newton, eles passaram uma madrugada inteira conversando à luz de velas no porão do navio, e daí o John Newton sai renovado, ele volta para a Inglaterra, e ele escreve Amazing Grace e se torna um grande líder abolicionista. Então, e outra coisa importante, por exemplo, o movimento abolicionista na Inglaterra e também nos Estados Unidos, no final do século XVIII, nasce de movimentos religiosos. Então, na época, nós tínhamos os Quakers,
que era um movimento de muita característica mística, né? Eles promoviam cultos, e nesses cultos, sob a inspiração do Espírito Santo, eles começavam assim, a tremer e fazer coisas. Então, por isso que eles chamavam de Quakers, que é os que tremem nos cultos, sob a inspiração do Espírito Santo. E os Quakers começaram o movimento abolicionista. Então, é interessante porque nessa época, final do século XVIII, nós temos na Inglaterra e nos Estados Unidos alguns fenômenos religiosos muito importantes, chamado de Great Awakening, que é o grande despertar. Tem John Wesley, tem o John Newton. O John Wesley é o fundador da Igreja Metodista, né? E é desse movimento de natureza religiosa, de transformação dentro da Igreja Reformada, que nasce o abolicionismo. Então, é interessante você observar isso. A Igreja foi cúmplice, ela participou da escravidão, mas ela é também o veículo pelo qual surge o abolicionismo e o fim da escravidão. Essas doces e amargas contradições. Mas como você falou, acho que se esconde numa questão um pouco mais profunda, que é a natureza humana, né? Nossa natureza dual, que você falou. E você agora trouxe muitos dados, né, históricos sobre esses movimentos nos Estados Unidos, na Inglaterra. E assim, quando a gente fala, às vezes, de escravidão, ou até do movimento abolicionista, muitas vezes parece que a nossa memória é curta, sabe? A memória do ser humano, mas a memória do brasileiro também, né? E aí a gente se encontra hoje nesse país em que muitas pessoas ainda acreditam nesse mito da democracia racial, que eu acho que ele vem de um grande esquecimento. E aí, nisso, eu queria falar um pouco do fato que você mesmo no livro fala que você é descendente de italianos, né? Os Fagnani, por parte de mãe, por parte de pai, de abolicionistas republicanos de Minas Gerais, de onde vem seu sobrenome Gomes. E a gente sabe, pela história do Brasil, que nós tivemos um triste assim, projeto de branqueamento, né, do Brasil. Tiveram leis, né, que proporcionaram a vinda de europeus para cá, de onde assim vem a maior parte dos imigrantes europeus, dos descendentes de imigrantes europeus que a gente tem hoje no sudeste do Brasil, mas assim no Brasil todo. E muitas vezes quando a gente lembra dessa história, ela causa um pouco de burburios assim, porque parece que a gente porque geralmente o que acontece aqui é treta de rede social mesmo. Às vezes os descendentes de italianos falam, mas os meus pais fugiram da guerra, os meus avós vieram das guerras, eles trabalharam, eles sofreram muito e vieram aqui e trabalharam muito, e a gente em nenhum momento está falando que isso não aconteceu, né? Mas às vezes isso parece que vem a anular o sofrimento dos descendentes de escravos que já estavam aqui. Então a gente tem esses dois Brasis, né? Aqui o senhor é descendente de italiano, eu e a Kátia somos brasileiras, com um passado que a gente não sabe muito. A Flora, ela é angolana, né? Nasceu em Angola e mora no Brasil desde criança. Então a gente uma das coisas que aconteceu com os afrodescendentes brasileiros foi esse apagamento do passado. Eu queria saber, você mesmo que se propôs a escrever esse livro, como a gente fala bastante de reconciliação também. A gente hoje está nesse Brasil, não tem outro Brasil. Então aconteceu esse Brasil, com descendente de europeu, com projeto de branqueamento. Como que você vê essa possível reconciliação, sabe? Da gente olhar para o nosso passado e falar, foi isso que aconteceu, que no caso os descendentes de europeus se sentam ofendidos e sem também diminuir a dor dos afrodescendentes. Como que você vê isso? Olha, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer ao nos confrontar com esse passado tão complicado, controvertido e doloroso é estudá-lo, discuti-lo, como nós estamos fazendo aqui hoje, e reconhecer que todos nós, de uma forma ou de outra, somos herdeiros do maior regime escravista do hemisfério ocidental. O meu orientador no primeiro livro, o embaixador Alberto da Costa Silva, ele diz que
todos nós brasileiros que estamos vivos hoje temos a ver com a escravidão, porque ou somos descendentes de senhores escravos, ou somos descendentes de escravos, ou somos descendentes de imigrantes que chegaram aqui para substituir a mão de obra escrava. E que lá na Europa já tinha uma história de escravidão. Quer dizer, a escravidão não é apenas atlântica, recente, africana. Essa escravidão é profunda, ela tem raízes em milhares de anos, né? E eu acho o seguinte, ninguém pode se eximir dessa culpa e dessa discussão. Todos nós temos a ver com a escravidão, porque o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, recebeu 4,9 milhões de africanos escravizados ao longo de 350 anos. Isso dá 40% do total de 12,5 milhões que embarcaram da África para a América. Foi o país que mais tempo demorou a acabar com o tráfico negreiro, pela Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, e com a própria escravidão, com a Lei Áurea de 1888. Mas os abolicionistas do século XIX diziam também que não bastava acabar com a escravidão e com o tráfico negreiro. Era preciso, segundo Joaquim Nabuco, e também o André Rebouças, um branco, outro negro, acabar com o legado, enfrentar o legado da escravidão. Como? Dando oportunidade, terra, trabalho, educação, moradia, saúde, incorporando a população afrodescendente, descendente de escravos, né, na sociedade brasileira, como cidadãos, com plenos direitos e com deveres também. Isso o Brasil jamais fez. O Brasil empurrou o problema da escravidão com a barriga. E o resultado está aí hoje, né? Eu tenho citado isso com frequência nas minhas entrevistas e também no primeiro volume de Escravidão. A escravidão hoje ela está entre nós na paisagem, né? Nas grandes periferias, insalubres, pobres, dominadas pelo crime organizado. Quem mora lá é majoritariamente a população afrodescendente que não teve outra oportunidade de moradia. Nas estatísticas que mostram a enorme abismo, né, entre a população branca, descendente de europeus, e a população descendente de africanos. Desigualdade no Brasil, desigualdade social, é sinônimo de negritude. Isso é inegável, estatisticamente. E no preconceito. O que nós estamos falando aqui? Um Brasil que perdeu oportunidades de se reformar, de melhorar as suas instituições e a convivência entre todos os brasileiros, de dar oportunidades nas gerações passadas. E uma sociedade nacional é um pacto que se perpetua no tempo. Se a geração de hoje não fizer as reformas que estão sendo pedidas, reforma tributária, da Previdência, e reforma política, assim por diante, reforma para acabar com a corrupção, essas coisas, as gerações futuras vão pagar um preço, elas vão ter que fazer. E não adianta no futuro alguém falar, não, mas eu não participei do governo Bolsonaro, eu não participei de nada. Não adianta, porque quem é brasileiro participa desse pacto nacional. Então, não adianta você dizer assim, mas eu nunca fui dono de escravos, os meus descendentes são italianos, nunca tiveram escravos, o que não é bem verdade. No terceiro volume que eu estou escrevendo agora, tinha imigrantes que eram donos de escravos. A escravidão no Brasil era uma coisa tão pervasiva, tão onipresente, que inclusive os imigrantes, quando chegavam aqui, tinham oportunidades, compravam escravos no século XIX. Tem vários casos de imigrantes alemães no Rio Grande do Sul que foram donos e traficantes de escravos. Mas eu diria assim, não adianta você tirar o corpo fora, dizer eu não tenho nada a ver com a escravidão, porque você é brasileiro e você participa de um desafio nacional que foi mal resolvido lá atrás. Então, a melhor coisa que a gente faz agora para ter um Brasil melhor do que nós temos hoje, do que nós já tivemos, é aceitar o problema, encará-lo de frente, tomar as providências necessárias no voto, na urna, com políticas, escolhendo políticos que se comprometam com políticas públicas que ajudem a resolver esse problema, do que fingir que o problema não existe. Eu não tenho nada a ver com a escravidão. Mas é o que o presidente falou, né, durante a campanha eleitoral, o Jair Bolsonaro. Ele dizia que os portugueses nem entravam na África, que quem escravizava eram os próprios negros. O que ele está dizendo? Não tem nada a ver com isso. Os negros são responsáveis pela escravidão. É uma forma de tirar o corpo fora, né? Se eu sou presidente branco e foram os negros que se escravizaram,
Por que eu vou me comprometer com políticas públicas que enfrentem o legado da escravidão? Você vê que a releitura da história, a maneira como nós lidamos com esse problema, resulta em políticas públicas consequentes ou não. Ou nós vamos continuar empurrando isso com a barriga eternamente. Maravilhoso. Você acabou de falar que a forma como que a gente olha para a história, o resultado se dá em políticas, né? Então, a forma como você analisa os eventos históricos, aí a sua cosmovisão, o resultado disso vai resultar em como as leis sei lá, a nação, a forma como a nação vai se comportar e como ela vai se desenvolver, né? Aproveitando esse gancho dessa fala, né? Assistindo uma das suas entrevistas, o senhor falou o seguinte, o senhor falou assim que toda política pública é, por natureza, polêmica. Sua fala, né? Foi. E o contexto do assunto era políticas afirmativas, né? E no capítulo 10 desse livro aqui maravilhoso, quem está assistindo, por favor, comprem. No capítulo 10, acho que o título é A Cicatriz, o título desse capítulo. O senhor, o senhor conta desse assunto controverso, de uma briga, assim, eu diria, de narrativa, né? Porque uma corrente tem contestado a necessidade de ter políticas públicas específicas para a população afrodescendente, né? Muitos alegam que, poxa, já foi pago, não tem dívida nenhuma, porque existiam negros africanos que, né, vendiam, né? Eles ajudaram na questão do tráfico negreiro, né? Então, eles são corresponsáveis pelo regime escravista. Então, tem que criar políticas afirmativas de forma alguma, né? E eu gostaria que... Eu acho que enquanto o senhor estava falando, eu vi algumas respostas para essa pergunta, mas eu vou ser um pouco repetitiva e perguntar, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco de que forma esse processo de escrita, né? Porque eu acredito que enquanto você foi lendo e viajando e refletindo, o seu entendimento, né, desses eventos provavelmente afetou a sua opinião sobre a necessidade de ações afirmativas ou não, eu acredito, né? Será que o senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Sim, de fato, eu saí dessa pesquisa muito mais convencido do que eu era antes a respeito da necessidade de políticas públicas de correção de passivos históricos. O Brasil é campeão em acumular passivos históricos, né? O Brasil não fez coisas que deveria ter feito no passado, não fez reforma agrária, não educou a sua população. Quando a corte de Dom João chegou ao Rio de Janeiro, em 1808, éramos 99% de analfabetos. Na República, em 1889, era 90%. Quando eu nasci, em 1956, era 50%. Como é que você constrói um país assim? Como é que você constrói um país que não dá prioridade à educação? A gente nunca vai fazer IFA, nunca vai fazer vacina, nunca vai fazer SpaceX, Tesla, Microsoft, Apple. Nada, porque nós somos um país que não forma as pessoas, que não forma capital humano, né? Por isso que eu tenho insistido que a dívida histórica, ela existe sim. Claro que é uma dívida enorme, de um grande contingente de brasileiros que foi explorado na condição de não cidadão, foi comprado, vendido, emprestado, alugado, penhorado, morto quando necessário, mutilado, queimado a ferro quente, em proveito de um outro grupo de brasileiros ou portugueses, né? Então essa dívida existe. Mas eu diria que a questão não é pagar a dívida financeiramente, porque isso é um perigo. Você dizer assim, tá bom, então eu quero R$1 trilhão de indenização. E dinheiro é o que não falta no mundo hoje. E dinheiro está na mão dos ex-escravizadores. Então você fala assim, então tá bom, está aqui um pacote enorme de dinheiro, eu vou te dar, paguei a minha dívida e você não mais me importuna as paciências com esse assunto. Eu vou continuar sendo escravista, preconceituoso, racista, eu não vou dar oportunidade, eu não vou te respeitar como você merece, mas eu já paguei a minha dívida.
Você vê que é uma questão contábil perigosa. Então, eu diria assim que o pagamento da dívida não se dá apenas financeiramente, embora eu seja a favor de políticas compensatórias. Eu sou a favor, sim, de cotas raciais nas universidades, sou a favor de Bolsa Família, sou a favor, sim, de políticas públicas que procurem promover pessoas que estão abaixo de um nível de pobreza, sem condição de se promover a si próprios. O Estado tem a sua obrigação de fazer isso. Mas eu acho que a questão não é só financeira, a questão é de mudança de mentalidade, é uma atitude psicológica, de aceitar o outro, de reconhecer o outro como igual a você, que merece ser ouvido, que merece ser respeitado, que merece ter oportunidade. Porque eu insisto, não é uma questão de pagamento de dívida histórica, mas de investimento no futuro. Nós vivemos hoje num mundo em que o conhecimento, né, o que está aqui dentro da nossa cabeça, é mais importante do que os recursos naturais. Mais importante do que o petróleo, do que o ouro, do que o diamante, do que o minério, de tudo. É a sociedade do conhecimento, né, da tecnologia e da informação. Então, um país que não investe na maioria da sua população, que é majoritariamente descendente de escravos, são afrodescendentes, não vai formar capital humano, não vai inovar, vai ser um país dependente de capital e de tecnologia que chegam de fora, como nós somos hoje. Nessa pandemia, está claro que o Brasil é um país profundamente humilhado e dependente porque não desenvolveu tecnologia adequada para enfrentar uma tecnologia, uma situação como essa. Isso assim, veio à tona porque é uma emergência mundial. Mas isso vale para todas as áreas. O Brasil é um país que ficou dependente dos outros porque nunca investiu em educação, em cultura, em promoção das pessoas. Então, quando eu falo dessa segunda abolição, que é complementar a obra da Lei Áurea, eu estou falando de promover os brasileiros, a condição de seres humanos capazes de realizar os seus talentos e as suas vocações na sua plenitude. Isso não vai ser feito enquanto a gente ficar com esse discurso de que os africanos se escravizavam a si próprios e, portanto, os brancos não têm nada a ver com isso. Isso é negacionismo puro. Isso é imoral, é injusto. Porque a escravidão existia na África como sempre existiu em qualquer outro lugar, na Índia, na China, no Oriente Médio, na Grécia, em Roma, no Império Otomano e na África também. Só que quem sofreu a escravidão não foram os chefes, a elite militar africana, que se associou aos europeus e exportou pessoas nos navios negreiros. Foram os africanos que vieram para cá e seus descendentes. E é desses que nós estamos falando. Então, você observa que a história, né, ela tem essa característica importante de construir identidade. Dependendo da forma como nós olhamos para o passado, nós construímos e consolidamos a nossa identidade do presente e no futuro. Por isso que estudar história tem consequências em políticas públicas, porque é com base na nossa percepção da nossa identidade que nós votamos, somos votados, defendemos determinadas bandeiras políticas e não outras. E a história é matéria-prima para a construção dessa identidade. Maravilhoso. Sublime. Bem, agora nós vamos abrir para as perguntas do público, né? Podemos? Okay. Kátia? Podemos. Só não pode pergunta difícil. Vou fazer de matemática aquela. Tá bom. Mas não, caí demais aqui nessa live, cheio de problemas de conexão. Mas uma das perguntas que o Vinícius fez lá no começo é: qual é a cor da capa do novo livro? É vermelha com letras pretas. Essa trilogia, eu vou divulgar daqui a alguns dias, viu, a capa? Porque agora está faltando menos de um mês e meio para o livro ser lançado. Eu tenho uma pergunta, já que a gente está falando do livro. Sim. Eu descobri hoje, a Kátia me falou que tem 1808 juvenil para crianças. Tem. Eu falei assim, como assim? Eu não sabia disso.
Como assim? Tem sim. Também nós teremos racismo, escravidão para crianças? Sim, tem. Teremos? Então, deixa eu só responder a capa, né? A capa, essa trilogia, ela trabalha com uma palheta de cores bastante simbólicas da escravidão, que é preto, vermelho e branco, por razões óbvias, né? Preto africano, vermelho de sangue, de sofrimento, de batalha, de enfrentamento, e branco porque é uma sociedade branca que escraviza. E o projeto de branqueamento do Brasil também é muito forte no século XIX e no século XX. Então, a primeira capa foi preta com letras vermelhas e letras secundárias, como, por exemplo, o nome do autor em branco. A segunda é vermelha com escravidão em preto e o subtítulo em branco. E a terceira é branca com letras pretas. Então, é isso que a gente vai trabalhar aí. Eu acho que é bem interessante. São capas que eu achei bastante bonitas, né? Apesar do tema sofrido. Quem fez foi um artista, um designer chamado Alexandre Ferreira, que é muito bem sucedido nesse tipo de trabalho. E eu pretendo, sim, fazer uma versão juvenil dessa trilogia. Eu acho que eu fiz isso com 1808, 1822 e 1889, porque nós estamos num mundo que não adianta você fazer um produto só numa determinada plataforma e achar que você vai atingir toda a audiência possível. Uma vez que você tem um conteúdo que você julga que seja relevante, é preciso processá-los em diferentes formatos. Então, acho que assim, o leitor juvenil, a criança, o estudante, adolescente, não vai ler um livro de 500 páginas sobre escravidão, ou de 1.500 páginas, como é a trilogia, né? São 3 livros de cerca de 500 páginas. Eu preciso ser generoso com esse pequeno leitor, jovem, que não está habituado a ler. Então, eu preciso fazer uma versão que seja mais acessível na linguagem, com mais ilustração, mais lúdico, para poder atrair esse leitor. Como também está em rede social, está no Twitter, no Instagram, no Facebook, que é uma forma de, inclusive, atingir essa garotada que está muito na internet e aparentemente não está lendo no papel tanto quanto deveria. Então, eu tenho essa preocupação multimídia, assim, um multi-olhar, né, sobre o conteúdo dos meus livros. E uma consequência é fazer uma edição juvenil. E isso é muito bom, porque a minha experiência na escola, eu acho que a minha escola ficou um pouco perdida, assim, porque eu lembro estudando África na escola, os livros eram confusos. Como eu sou angolana, os meus pais, eles viveram a Guerra de Independência, meu pai é bem mais velho, nasceu em 1935. E eu chegava na escola e falava, pai, olha só o que tem nos livros. E ele, não, isso não é verdade. Então, talvez, eu não sei como é que funciona, talvez, não sei, né, o Brasil esteja um pouco perdido, até na escolha dos livros, porque o livro que eu estudei, eu me lembro, estava na 8ª série. Eu estudei um livro que contava mentiras sobre Angola, por exemplo, específico. Contavam mentiras. Eu falei assim, de onde que as pessoas conseguem? Qual que é? Como é que você faz uma grade de livros? Quais são os autores clássicos para se tratar do assunto de escravidão, né? Então, eu acho que seria muito... Alô, MEC, vamos estudar o livro do Laurentino Gomes. Eu acho que a educação, ela também tem esse aspecto dual, né? A educação é, inegavelmente, um instrumento de promoção humana. Mas ela pode ser também um instrumento de manipulação, de poder, de controle. Então, assim, a educação, especialmente em regimes não democráticos, ela reproduz conhecimento que está de acordo com a ideologia dominante e que geralmente pode ser uma ideologia de opressão, né? E é por isso que os regimes autoritários, eles se empenham tanto em engessar a educação, né? Nos livros didáticos, na grade curricular. Então você vê, por exemplo, que hoje no Brasil se discute muito escola sem partido. Quem é que está discutindo isso? Quem tem interesse em defender o status quo vigente. Porque a escola deve ser, por natureza, um espaço de grande liberdade de discussão, de pensamento, de debate, de ouvir o contraditório. Essa é a grande
virtude da escola, né? E você não pode sair defendendo assim, vamos engessar a escola de maneira que os professores não possam expressar uma determinada opinião ou outra. Então, acho que isso é por isso que às vezes os livros didáticos no passado eles camuflavam, escondiam a questão da escravidão, porque a escravidão não é apenas uma questão econômica, mercantil, de usufruir o resultado do trabalho do outro. É um projeto de poder, de dominação de um grupo de seres humanos pelo outro. Isso se reflete nos livros didáticos, quando esse projeto de dominação se perpetua no tempo, mesmo depois do fim da escravidão formal. Mais alguma pergunta, Kátia? A Kátia caiu. Kátia? Eu travei. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Aqui, agora sim. Agora estamos. Eu vi que tinha algumas pessoas fizeram algumas perguntas. Então tem mais uma, tem uma pergunta aqui interessante. Pode ir, Flora. Não, pode ler, pode ler. Kátia? Caiu. Tô travada, não tô ouvindo. Pode seguir aí, que eu tô tentando ouvir, normalizar. Não, eu não sei onde está a pergunta. Tá, eu vi quando a pessoa fez. Interessante que diz assim, ó, que eu já perdi ela. Que qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi a sua maior dificuldade no trabalho de campo para a construção do livro da escravidão? Onde você encontrou dificuldades? Kátia, não foi nas fontes. Hoje tem uma bibliografia enorme, muito boa, sobre escravidão aqui nos Estados Unidos, na Europa. Esse é um dos assuntos mais estudados pela disciplina de História e também outros ramos, né, do conhecimento humano. Então, eu diria assim, não tive grandes dificuldades em achar informação. Viajei, eu sou jornalista, então, além de fazer um trabalho de pesquisa em biblioteca, museus, eu também boto o pé na estrada para ver como é que as coisas, como é que os lugares estão hoje. Curiosamente, tem muita informação, né? Você ir ao Benin, você ir a Angola, observar lá os lugares de onde partiam as pessoas escravizadas, tem muita informação. Isso dá uma certa humanizada na pesquisa, quando você aproxima esse assunto do leitor de hoje, né? Fazendo comparações, observações de viagem. A minha grande dificuldade foi justamente me situar nesse cipoal, nessa selva de visões contraditórias a respeito da escravidão. Então, você tem de um lado, por exemplo, um Gilberto Freire, que é um excelente estudioso, é fundamental ler Casagrande e Senzala, mas ele contribui muito para essa visão de uma escravidão benévola, patriarcal, quase que bonzinha, né? Você lê Casagrande e Senzala, se você for branco, dá uma certa nostalgia, uma certa saudade da escravidão, né? Aquele espaço ali no engenho, que todo mundo convivia de forma relativamente harmoniosa, né? E ele diz até que as escravas iniciavam os meninos sexualmente, elas eram estupradas, elas eram assediadas, elas não tinham direito à própria reprodução. É disso que a gente está falando, né? Mas você lê Casagrande e Senzala, fica essa coisa meio nostálgica, tropical, do vento batendo nas palmeiras da zona da mata do Nordeste. Quando você lê, por exemplo, Clóvis Moura ou Abdias do Nascimento, que são dois autores negros, a visão é oposta. Não há ali nostalgia da escravidão, há muito sofrimento, há muita dor e muita combatividade, muito enfrentamento. Então, é por isso que eu fico com esse olhar, eu tento manter esse olhar atento, né? Eu acho que não se pode jogar fora Gilberto Freire, não se pode desprezá-lo, ele é muito importante no estudo da escravidão, como também não dá para jogar fora Clóvis Moura e Abdias do Nascimento. Então, de alguma forma, eles se complementam.
E é até importante mostrar para o leitor que existem essas diferentes visões sobre a escravidão. Ótimo. Muito bem, então Tem vamos uma... encerrar agora, né? Pode falar, Flora, pode falar. Não, é porque a gente não quer Pois é, já tomar deu o tempo. tempo do Laurentino, né? E a gente já alugou ele bastante. Então seria bom a gente deixar as nossas saudações e terminar aqui a live. Ana e Kátia, vocês gostariam de falar alguma coisa? Não, eu queria realmente agradecer e parabenizar aí, porque agora vai sair o segundo livro, né, dia 22 de junho. A gente está ansiosa para essa nova publicação. Vamos ver como vai ser tudo. E a gente também se sente honrada por ter, a gente nem sabia, né, por ter começado esse ciclo de lives aí sobre tudo isso. Eu também quero agradecer, falar que aqui em casa até os meus filhos são leitores de Laurentino, até meus próprios filhos gostam, e eu fiquei muito contente de saber da possibilidade de sair essa versão juvenil de escravidão. Eu acho que o letramento racial ele é importante hoje em dia, e principalmente para mostrar a verdade para as nossas crianças, né? E ainda falta muito material a respeito disso. Falta muito conteúdo para a gente agregar no ensino para as crianças. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua alegria e seu jeitinho que parece que nos acolhe aí na live. Bem, eu também quero agradecer. Eu acho que foi uma live muito boa, com um grau de profundidade que normalmente a gente não vê nas lives, né? E queria desejar boa sorte para vocês. E quem sabe lá na frente, depois do segundo, terceiro volume, a gente faz outra. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz com a live. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Laurentina. Tá bom, obrigada. Tchau, boa sorte. Tchau. Tchau.